aproximadamente 1,80. Eu tenho a cara rústica, tipo, como se fosse aqueles cristais, sabe? Tipo, bem pontudo. Eu tenho duas fitas de escama que descem da minha nuca como se fosse tranças. E eu costumo andar com um sobretudo branco e por debaixo um tifão de alguma criatura do tom da minha pele negra. Perfeito. Você usa o seu símbolo religioso exposto em algum local? Não, ele fica abaixo do meu sobretudo. E com a minha massa clava na minha cintura sempre. Tá. Qual que é o objeto de religião de tempo? Você chegou a ver, não? Não. Não? Deixa eu só ver aqui, só pra gente saber qual que vai ser o seu símbolo sagrado. Peraí. Uma bíblia. Isso é engraçado. Tempo, Senhor das Batalhas, Martelo dos Inimigos. O símbolo é uma espada prateada flamejante e um escudo vermelho sangue. É o deus da guerra, da batalha, dos guerreiros, domínio... Ah, mas aí você não vai poder ter mais o domínio que você queria, não é isso? De vida? É. Porque os domínios de tempos é caos, proteção, força e guerra. Caos! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É porque não tava aparecendo a opção pra clicar. Peraí. Então, deixa eu mudar. Nossa, todos os caras que eu quero são do mal. Tudo assim. Que sinal. Esse é um sinal. Social. Todo personagem que eu faço é maluco, olha aí. Olha, todos. Qual é a raça do Alexandre? É um Tiflin. Tiflin. Um demôniozão. Um chifre cauda. Entendi. Então, Helm de proteção, lei, planejamento, proteção e força. Maravilha. Beleza. Bom, a filosofia principal de tempos é que numa batalha, numa guerra, não existe beneficiado, né? O mais forte, o mais convicto vence. Então o papel principal do clérigo de tempos é auxiliar os grandes guerreiros a vencer suas batalhas. Não é necessariamente ele que vence uma batalha por ele mesmo, entendeu? Ok, deixa eu fechar aqui agora. Ele tá passando pela nossa frente assim, tipo... Ele acaba de sair pela porta do hotel, cara. Vocês veem ele saindo pela porta do hotel. E aí você saindo do hotel, cara, você vê 3 figuras também inusitadas pra uma cidade pequena, né? Conversando na frente do hotel. Um Tiflin, um anão e um gnomo. Tá. Eu olho assim, eu vejo aquele cara, eu percebo que ele é um clérigo? Percebo. Dá pra perceber. Pela Assim, vestimenta dele dá pra perceber. Tá. Aí eu olho pro Mulark e falo assim meio que baixinho perto dele. É bom a gente ter um cara desse. Vai que ele se machuca muito, ou sei lá. Ele acaba ajudando a gente de alguma forma. Parece que você tem muito medo, meu amigo. E não se preocupe. Para um bárbaro, Medo não fala mais tenho. de você. Medo não tem, amigo. Eu quero cuidar de você. Ah, Nossa, valeu. muito bondoso dessa parte. Quando eu passo por eles assim, eu olho meio que pra baixo com desdém. Sabe qual é? Porque eles são muito menores do que eu. Na verdade, eu tenho 1,80m também, cara. Mas o anão e o tipo. O anão. Você não é tão alto, mas a única coisa é que o Dragonborn ele é mais largo, né? Um pouco mais troncudo. largo. Faz aquelas criaturas esguias. Na porrada eu não saio. Um lagartixão. Então, Ele vai chegar na gente? Ou Ele passa por vocês. Ele dá beleza. uma baixada de cabeça quando passa por vocês e vai em direção à igreja. então nós vamos também em direção à igreja. Tranquilo, vocês vão em direção à igreja, vocês se molham um pouco no caminho, até aí tudo bem, tranquilo, sem novidades. Chegando na igreja, vocês veem que a igreja está menos movimentada do que no dia anterior, que vocês tinham visto, mas ainda tem bastante pessoas lá dentro,
Vocês veem o caixão está dentro. Essa igreja, eu acabei não descrevendo muito ela, mas ela é um templo relativamente grande, tá? Por ser o único desse vilarejo. Ele tem um hall de entrada, tem algumas escadas que vão para a esquerda e a direita, tá? Um corredor principal. No fim desse corredor principal, de frente ao hall, vocês começam a ver alguns bancos, e aí tem o salão onde seria o culto, né? Principalmente. Lá no fundo do altar tem umas marcações élficas no chão, uns outros símbolos mágicos, e no meio desse altar tem um altar realmente de pedra, né? Um bancão de pedra assim, maiorzão, e nesse banco tá deitado o corpo do rapaz. A velha ainda tá na igreja? A velha você não vê ela na igreja agora. Então, tá. Certo. Eu viro então pro gnomo e falo, qual é o seu objetivo aqui então? Procura o que exatamente? Procuro... Deixa eu ver como eu posso explicar. Procuro alguma coisa de valor que ainda tenho de descobrir o que é. Tá, eu vou falar com alguém pra tentar descobrir alguma coisa sobre o rapaz. Um pouco mais. Tá, quando vocês vão entrando na igreja, tem várias pessoas na igreja, a maioria são humanos, tá? A grande maioria são humanos. Quando aquele cara vai passando pelo meio do corredor, aquele Dragonborn, as pessoas elas meio que abaixam a cabeça. Tá? Se ele vai passando no meio do templo, as pessoas vão fazendo uma reverência leve a ele quando ele passa. No fundo da igreja você encontra várias pessoas, tem alguns homens, mulheres, crianças. Eu vou conversar com um homem adulto e pergunto pra ele: bom dia, senhor. Você conhecia o rapaz já há muito tempo? Ele tá parado assim, ele para, olha pra você. Bom dia, não. Eu trabalhei com Rinkan um tempo. Ah, que bom. E ele trabalhava onde? Ele fazia as colheitas comigo durante um período, mas depois, 2 semanas atrás, ele começou a trabalhar com o senhor Alistair, que é o governante da cidade. Ah, é? E como eu faço pra falar com esse Alistair? Geralmente ele cuida de todos os negócios da cidade, das exportações, mas em grande parte do tempo ele fica no casarão principal, onde ele reside. Ah, legal. Como é o nome do rapaz mesmo que está morto? O Rinkan. Rinkan, parecia um bom rapaz. Obrigado. Sim, ele era. Reze por ele. Vou rezar. Nossa, que está nos Eu chego tipo perto do corpo. Eu atravesso tipo a igreja, eu chego perto do corpo e dou tipo aquela benzida de padre, saca? Sim. Aquela... Eu escuto a conversa entre o anão e o homem e vou me sentar nas últimas cadeiras da igreja. Na última fileira. Pra assistir a missa. Não vai rolar praticamente uma missa, tá? Não vai. Ele só vai fazer uma bênção aí, fazer umas... Então eu vou observar ele Tá. fazendo as bênçãos dele. Tranquilo. O que você faz diferente aí, Dani? Eu me preparo pra dar tipo uma espécie de Você conhece, assim, tem umas orações padronizadas, né, pro templo aí. Então você conhece algumas delas. Você inicia aí o rito, né? É um rito de passagem. Você vai precisar de algumas coisas. Pega água, pega umas moedas de ouro, tal. Umas macumbas, assim. e começa... e vai fazendo ali o rito que você tem conhecimento, tá? Isso demora cerca de 1 hora, mais ou menos. Vocês veem ali aquele clérigo fazer o ritual dele. Acumula mais gente dentro da igreja, quando acho que eles ficaram sabendo que o clérigo estava fazendo o ritual, muitas pessoas vieram ver, acompanhar. E nisso, parte do dia se passa aí, e vocês... e o clérigo termina
o ritual dele ali. Por padrão, você fica um tempo no templo, tá, o Dani? Você vai ficar um tempinho por aí e tal. Mas vocês veem que o clérigo em si ele terminou o que ele tinha de fazer. O que vocês pretendem fazer? Então eu mando os dois ficarem lá sentados e vou em direção ao clérigo. Tá bom. Tranquilo. Você chega lá. Então eu chego perto do clérigo e estendo minha mão. Eu olho assim pra ele, eu estendo a minha mão pra ele, e aí eu falo do Shalaesh Shiron. E cumprimento ele cordialmente. Bonitas suas palavras, seja lá o que for. Eu agradeço. Fala amém, cara. Eu agradeço. Em qual idioma você falou? Eu falei no idioma dracônico, Dracônico? que é uma bênção. Sim, uma bênção. Tá. A única coisa que você assemelha, você acha uma palavra que ele falou, você acha parecida com algo que os kobolds gritaram na hora que vocês estavam batalhando. Não, louco, Acho que eu já ouvi alguma coisa assim antes, mas prefiro não comentar. Então, senhor clérigo, quem te chamou aqui? Bom, eu fui convocado, primeiramente, como é o seu nome? Meu nome é Mulark. Prazer, eu sou Raj Nikolar Oloykod, mas pode me chamar só de Olaykad. Bom, eu fui convocado aqui para poder livrar essa alma penosa e para poder fazer o ritual de passagem para que ela possa ir levemente e sem nenhum tipo de arrependimento para o outro mundo. Certo, e você tem alguma informação sobre este rapaz? Sobre o rapaz? Isso. Bom, me disseram que ele é uma pessoa de bem, então eu fiz os rituais padrões para que a alma dele fosse limpa e que ele fosse julgado no outro mundo. E você conhece a mãe dele? Bom, conheci aquela senhora que estava em prantos como toda moça que perde a sua cria, mas nada de diferente. Apenas mais um trabalho. Certo. E você já conhecia essa cidade? É a primeira vez, estou de passagem. E ao vir pra cá você ouviu algum boato, alguma coisa? Bom, apenas algumas movimentações sobre uma guilda de bandidos, mas nada de diferente. Certo. Então eu me viro e volto para os meus companheiros. Então, o que você descobriu lá? Nada. Nada. Não. Acho que ele poderia ser importante para nós, mas acho que ele não está ao nosso nível. Oh, menos Tudo bem, então. Nossa. Certo, você tinha algum alvo ou alguma informação sobre possível contato aqui? Então, ainda estou pesquisando, então eu acho melhor a gente se separar por Certo. enquanto. Então eu vou atrás que do a gente- administrador da cidade. Hã? Eu vou atrás do prefeito, administrador da cidade. Isso que eu ia falar. Alistair. Eu falei com o homem e ele disse que o rapaz que está morto trabalhava para o administrador, o prefeito, sei lá. Quando a gente chegou na cidade, a gente ouviu um boato sobre mortes, certo? Sim. Então, a cidade tem um cemitério, Tem um cemitério. então eu vou para o cemitério da cidade. Tá. E Beleza. eu vou com o Tiff então, falar com o Pode ser. administrador. Pode ser. Beleza. Vocês saem da igreja e se separam para seguir os seus caminhos. Fazer primeiro o Rogério. Ele chega no cemitério da cidade. Você vai andando calmamente pelas ruas da cidade, dando uma observada, reconhecendo os caminhos, principalmente como sua profissão, digamos assim, exige, né? Porque você sempre gosta de ter uma rota de fuga, por exemplo, quando necessário. Você consegue ver diversos caminhos aí. A cidade basicamente é um grande cruzamento, né? O cemitério da cidade, deixa eu apontar no mapa para vocês aqui.
Então, deixa eu só mudar a tela. O cemitério da cidade ele vai ficar aqui no final dessa rua Larch Path, tá aqui ó. Certo. É o cemitério aí. Aqui é um cemitério. Ok. Então você vai até a região, você vê que não é um cemitério muito grande, tem poucas covas, tá? Mas aparentemente pelo que você consegue, na verdade consegue nada, faz um perception aí pra gente, rola uma percepção. Tô dando informação de graça aqui. Isso é bom, isso é bom. Percepção. Cadê? Percepção. Cadê? Achou? Ainda não. Tá na lista de perícias, né, ali do lado dos atributos, tem aquela listinha com um monte de perícia. Vai estar na frente de carisma, lá embaixo. Achei. Apertei. Ele vai aparecer uma janelinha aí perguntando se você quer fazer com vantagem ou não. Põe não. É normal? Colocar normal? Isso, normal. Ou desvantagem? Normal. Normal, certo. Foi? Ainda não. Apareceu mais alguma pergunta aí pra você? Agora Ô, foi. louco. Tô louco. Carai, 18. 18 natural. Cara, tranquilo, maravilha. É um número bem alto, você consegue perceber bastante coisa. Olhando para o cemitério, você vai andando nos corredores entre os sepulcros, né? Você percebe que alguns deles, a terra foi mexida recentemente. Então parece que foi enterrado alguém aí recentemente. Você passa por um lugar onde você vê que tem um buraco aberto, né? Você deduz que aí provavelmente vai ser a cova do Rinkan, né? Que vai vir ser enterrado aí. Mas não existem muitas lápides nesse cemitério, tá? Relativamente pouco pro tamanho que a cidade tem. Esse cemitério tem um coveiro? Não. Então quem enterra os mortos? Bom, até aí você já não sabe, né? Aí, junto na área do cemitério, você não vê ninguém. Então eu ando pelas lápides procurando algum nome familiar, alguma coisa assim. Beleza, você passa dando uma olhada nas lápides, nome por nome, nada te chama muita atenção não. Não vê nada muito familiar, você não reconhece nada. Então eu vou voltar pra igreja. Tá. Beleza, enquanto você volta, os outros dois estão indo em direção à casa do Alistair. Pelas indicações que vocês pegaram, a casa do Alistair fica... Deixa eu ver uma casa legal aqui para o Alistair pra morar. Acho que na descrição aqui não tem já. Ainda não. Tá. Ali tem uma casa grandona do lado do número 23, tá vendo? Aqui, ó. Aqui? Isso. Essa casa aí é a casa do Alistair, pelo que te indicaram. Mora bem. Tá. Certo. Eu Vamos tenho lá. de informação lá que o líder da guilda dos ladrões me deu. O que eu sei que eu tenho que fazer? É só fazer contato com ele sobre algum tesouro escondido na cidade, né? Não necessariamente, cara. Na realidade, o que era? Ele falou que estava acontecendo uma movimentação estranha nessa cidade. Né? Então tinha uma procura muito grande de aventureiros por essa cidade e ainda não, a guilda ainda não sabia do que se tratava.
Então ele pediu pra alguém da guilda ir, né, e você ia acompanhar esse alguém, exatamente para tentar descobrir o que tá rolando. Geralmente, quando eu tenho muita movimentação de aventureiro na cidade, é porque tem alguma coisa valiosa envolvida, tá? Foi esse o discurso dele. Beleza. Tá. Eu vou chegar lá nesse Alistair e... Tá, calma lá. Por favor, Nada tão não. rápido assim. Então, isso que eu ia perguntar. Tem alguma burocracia? Tipo, Vamos às preliminares, peraí. Vai chegar. E aí, tudo bem? Ele vai estender a mão que nem eu. Peraí que eu tô Deixar meu salvando. currículo aqui. Tô salvando a imagem do Alistair aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Opa. Ô, anão. Chegando lá, você quer que eu fale primeiro? O que você quer falar com ele? Eu quero falar que eu falei com um homem e fiquei curioso em saber o que aconteceu com ele, porque eu sei que ele trabalhava com esse Alistair no final de sua vida. Certo, e como você pretende dizer isso? Porque talvez se chegar a meio que acusando ele, pode não ser uma boa ideia. Não, eu ia falar. Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Falando Eu ia nisso falar, também, tipo, nossa. eu pego. O rapaz morreu e as pessoas estão. Parecem que estão confusas e não sabem o que aconteceu exatamente com ele. A gente veio aqui só para conversar com você, porque pelo que a gente tem de informação, ele trabalhou com você no fim de sua vida, não querendo te acusar, mas só querendo saber de informações dele. Mais ou menos isso. Entendi, certo. Tá bom, cuidado com as palavras. Se você quiser que eu fale, eu posso falar com ele. Tanto faz. Vocês chegam de frente à casa. A casa é uma das maiores da região, tá? Vocês veem que ele mora numa pequena mansão. A entrada da casa é uma escada que dá direto à rua, tá? Uma escada de madeira bem trabalhada. Tem alguns bancos e algumas flores, tá? Bem bonitas até na entrada da casa, na varanda principal. E uma grande porta dupla logo depois dessa varanda. Certo. A gente bate na porta, toca a campainha de Beleza, novo. vocês chegam na porta, aquele aro de metal, né, de bater. Eu consigo, eu tento alcançar assim, mas. Dá pra alcançar, ele provavelmente previu que tinha outras raças envolvidas, ele não pôs tão alto. Tem Tá. essa autonomamente. legal. Legal. Então vocês batem na porta, demora um pouco tempo, abre a porta uma senhora, ela tá com aparentemente como se fosse um uniformezinho, né, meio como se fosse a cuidadora da casa, aí, digamos assim, tá, uma senhora humana. Ela atende, olha pra vocês e fala: pois não? Bom dia. Nós viemos falar com... Esqueci o nome do cara, como é que é? Alistair. Alistair. Nós viemos falar com o Alistair. Ele se encontra? Vocês marcaram uma audiência? Não, mas é muito importante falar com ele. Nós viemos de Waterdeep justamente para falar com ele. Sim, senhores de Waterdeep. Um minutinho que eu vou ver se ele consegue atendê-los. Eu tô numa pose meio que elegante, sabe? Importante. Minha cauda, ela tá meio esticada pra cima, assim. Aí eu olho pra ele e falo: tem certeza que sua aparência vai ajudar nisso? Rapaz, eu tenho 18 de brincadeira. É verdade, eu tenho 18 pra ele. Brincadeira. Só segue meu plano. Ok. Eu cruzo Beleza. o braço e fico normal. Fica lá, de boa. Essa é uma piada, qualquer coisa. Deixa eu falar. Demora um pouco tempo, não muita coisa. Vocês ouvem um barulho atrás da porta, a porta se abre novamente. É a senhorinha novamente. Ela olha pra vocês e fala: o senhor Alistair vai poder falar com vocês, por favor. Podem entrar. Ok. Nós entramos. Entrando no salão principal dessa casa, basicamente é um salão bem branco, todo trabalhado num mármore branco. Tem alguns poucos móveis que vão
estrategicamente deixando o ambiente com menos eco, né, quando se fala, etc. Tem uma escada principal de 2 lados que se encontram em cima, logo de frente para vocês. Tem uma porta à esquerda, uma porta à direita do salão, provavelmente leva aos outros cômodos da área inferior da casa. No alto da escada, vocês veem um senhor, né, um humano, já um pouco velho, com uma roupa muito luxuosa, uma bengala e uma taça na mão, vem descendo calmamente a escada. Ele é esse cara aqui, ó. Ô, louco. Pomposo. É velhinho. legal. Vampiro, hein? Vampiro, hein? Já sei quem tá matando o povo. Nossa. Esse é Alistair. Ele desce calmamente a escada, chega em frente a vocês. Ele olha para vocês como alguém que já viu muitas vezes pessoas das raças de vocês. Ele não olha com estranheza em nenhum momento, até mesmo o Tiflin que está em frente a ele. Ele para de frente para vocês e fala: Boa mentira! Fui avisado que vocês vieram de Waterdeep. Isso mesmo. Eu abro os braços assim, tipo, meu senhor, prazer em conhecê-lo. Notícias correm e ouvimos dizer que sua cidade recentemente sofreu alguns ataques e que o número de visitantes aumentou. Se forem somente mais uma leva de aventureiros, eu acho que não será tanto prazer assim conhecer vocês. Mas a minha cidade sempre está de portas abertas a todos que querem visitá-la. Não somos simples aventureiros. Estamos atrás de informações. Queremos saber se você conhece algo ou sabe algo sobre esses rumores, alguma informação, ou talvez alguém responsável por isso. Ele é... Claro. Por favor, perdoem a minha indelicadeza. Vou servir um vinho a vocês e a gente conversa. Muito obrigado. Agora eu tô começando a gostar. Aí ele indica 2 poltronas para vocês se sentarem. Ele senta numa terceira. A senhorinha traz uma bandeja com taças cheias, tá, de aparentemente um vinho, e entrega para vocês. Eu bebo num gole só. Bebê Hall. Beleza, você bebe e tal. Ah, tem mais? A senhora fica olhando, ela vê que ela dá uma olhada meio insegura pro Alistair e olha pra você, assim, olha pro Alistair, olha pra você. Aí o Alistair faz um aceno de cabeça, ela vai buscar mais. Obrigado. Eu viro pra ele e pergunto: há quanto tempo você é o governante da cidade? Ele fala: há mais tempo do que eu gostaria de ser, na realidade. Mas acredito que já vão cerca de 30 anos administrando essa região. Certo, e os ataques começaram há muito tempo? Cerca de 2 meses pra cá, acredito eu, nosso povo vem sofrendo com essas mortes. Então, nossa milícia da cidade era muito conhecida pelos seus jovens arqueiros. Muitos dos nossos morreram, outros abandonaram nossa cidade. Então nós estamos à mercê do destino, meus amigos. Certo. O que você acha que pode ter provocado esse início de morte? Vocês descobriram alguma coisa recentemente? Conquistaram algo? Alguma maldição assola nossa cidade. Eu vejo que você mexe com magia, não é mesmo? Sim, acontece às vezes. Perdão por ser invasivo, mas é que minha experiência me permite julgar certas coisas. Não é um problema. Mas o que acontece em nossa cidade é que alguns jovens, algumas pessoas, elas estão morrendo repentinamente. Não são todos, mas em alguns casos eles não ficam mortos. Aí eu olho assim pra ele, coloco a cabeça meio de lado e falo: o que quer dizer com isso? Geralmente, alguns dias após suas mortes, eles estão saindo de seus túmulos.
e por vezes matam outras pessoas da cidade. Por isso a milícia foi embora. Por isso nossos arqueiros estão abandonando seus postos. Certo. E pra onde essas criaturas vão? Elas simplesmente saem andando pelas estradas? Aventureiros que passam por aqui conseguem derrotar alguns. Os que ficaram da milícia derrotam outros. Nós queimamos os corpos das monstruosidades. Mas o que está gerando essa doença que acaba fazendo-os falecer e virar essas criaturas horríveis? Eu não sei te dizer. Os alvos das mortes, não causada pelos mortos-vivos, mas as pessoas que morrem misteriosamente, há um padrão? São homens, são mulheres, adultos? Trabalham em algum lugar específico? Não existe padrão, meu querido. O último assolado que vocês devem ter passado por seu velório foi Rinkan. Ele estava trabalhando comigo quando a doença o assolou. Doença. Então foi certo, foi essa doença. E você acha que essa doença já veio antes de ele trabalhar com você? Veja. Eu não sei te dizer, Anão. Eu sei é que eu acredito que os deuses pararam de olhar por nós. Nós fizemos alguma coisa errada. É isso que deve ter acontecido. A cidade está amaldiçoada. Aí, nessa hora, meio que eu dou uma olhada pro lado como se alguém tivesse me chamado. Aí eu paro e volto pra ele e pergunto: vocês têm um templo, quem é o clérigo ou o padre desse templo? Nós encontramos o clérigo daqui, mas ele parece não ser da cidade. Eu pedi para chamarem um clérigo. Os últimos sacerdotes falaram que não sabiam o que estava acontecendo também, e iam procurar mais informações e simplesmente foram embora. Certo. Bom, acho que por enquanto é só isso. Na verdade, só uma coisa que veio à minha cabeça. Sabe onde o rapaz trabalhava antes de trabalhar com você? Ele trabalhava na plantação. Na plantação, né? Ele colhia frutos. Colhia frutos. Ok. Já que vocês estão aqui para isso, eu estou dando informações para vocês. Mantenho o padrão que eu fiz para até outros aventureiros. Se vocês quiserem descobrirem coisas ou resolverem alguma situação na cidade, eu hei de recompensá-los. Muito bem. Obrigado. Ok. Eu gostei disso. Bom. Então tá certo. Qualquer coisa nós voltaremos. Isso. Fiquem à vontade e contem com minha ajuda. A gente sai da sala. E o meu vinho? Chegou. Na hora que vocês estavam conversando, chegou o segundo. Ah, ok. Meu Deus, eu não... O meu pagamento é pela igreja ou tipo eu tenho que ir pegar com esse alguém? cara. É com esse cara. Esse cara? 10% do valor disso da galera. Eu já terminei as orações lá com o corpo, as cerimônias, tudo? Terminou. Então eu vou ir atrás do menino Alistair. Eu já cheguei na igreja. Você tá voltando pra igreja ainda. Ainda? Só dar uma separada nos turnos, só pra gente conseguir fazer a ação de todo mundo. Bom. Aí já volto em você. Beleza. O Laikait vai até o Alistair. No meio do caminho você cruza, inclusive, o anão e o Tiflin, tá? Enquanto você tá indo na direção da rua, você vê que eles estão voltando. Eu olho assim meio tipo, o que eles estão fazendo aqui? Tá, foi. Eu cumprimento ele com a cabeça e faço uma saudação dracônica. Tá. Sei lá, eu falo uma coisa na língua dos dragões aí. Você fala dracônico? Eu falo por causa do meu ancestral mágico lá, é dracônico. Verdade, tá. Ok. Eu olho pra ele e falo, Miron também. Miron. Isso aí, Miron. É nóis. Aí eu Faço um. eu faço assim, joinha. Eu faço joinha. Beleza. Miron. Você chega lá na casa do Alistair, Uhum. você bate a porta, uma senhora abre a porta com seu uniformezinho padrão. Ela fala, sim, o padre de tempos. Você gostaria de falar com o Sr. Alistair? Por favor. E padre não, clérigo. Ela, Padre é o senhor meu pai. pode deixar, padre.
E abre a Ela abre a porta pra você entrar. Eu peço licença e entro na casa. Você entra na casa, o Alistair tá nesse cômodo já, no hall da entrada ainda. Você vê que ele tava mexendo em alguns papéis, numa escrivaninha que tem no canto da sala. Ele vira pra você, meu querido, em que posso ser útil? Aí o Sr. Alistair, eu já fiz todas as cerimônias devidas com o corpo, já livrei ele de todos os maus e vim aqui saber um pouco mais sobre os enfermos e se eu posso ser útil em mais alguma coisa e, obviamente, receber minha recompensa. Ah, sim, claro. 1000 perdões, eu vou lhe pagar. Ele pega um saquinho de Sem couro pressa, vai na frente. e traz pra você, tem algumas moedas. Né? Ele dá uma chacoalhada no saquinho, mas umas moedinhas. Ok. Aí ele fala, desculpe fazer esse tipo de pedido, mas eu gostaria que você ficasse pelo menos a semana em nossa cidade. Sem nenhum problema. Pode deixar que a sua estadia no hotel não será cobrado nada. O senhor vai descansar, comer e beber do melhor que podemos servir. Muito obrigado. Tempos- Eu tenho uma dúvida. Pois é. Eu acabei de trombar alguns aventureiros que, infelizmente, tive o desafortúnio de trombá-los anteriormente. Eles estão envolvidos com alguma coisa na cidade? Pessoas icônicas. São viajantes, né? Provavelmente estão passando pela nossa cidade e ficaram sabendo dos boatos que nos assolam. Então, já que estão aqui, eu ofereci a recompensa padrão. Os outros aventureiros morreram, tomara que eles não sigam o mesmo caminho. Eles pareciam relativamente bem preparados. Tempos o ouça. Tempos. Glória a Deus. Glória. Então eu pego minha recompensa e volto pro hotel. Maravilha. Rogério, você chega na igreja. O que você quer fazer? Os dois ainda vão demorar pra chegar? Você praticamente ainda não os vê, né? Você vai ficar esperando por eles direto aí. Vou ficar esperando por eles. Você fica ali na frente da igreja. Pouco tempo depois, eles apontam lá na rua e chegam, se aproximam de você. Então eu vou em direção a eles e pergunto: o que vocês descobriram? Então, parece que os mortos, alguns voltam à vida, atacam algumas pessoas e as matam. Então provavelmente tem um necromante na área. Depois de investigar algumas coisas, eu também deduzi isso. E aparentemente a causa da morte é uma doença. Eu Então, pensei que pode ser por causa do alimento. O rapaz que morreu, ele trabalhava com alimento antes de trabalhar com o Alistair. Então poderíamos investigar. Olha essa inteligência 7 aí. Olha essa inteligência. O cara Falei, tá cara. maquinando tudo Eu isso. falei, você percebeu, jura? Tá bom, vai. Eu falei, não, volta aqui. Então, eu falei, não, ele trabalhava com alimentos. Então, é isso. certo. Pro seu anão seria alguma coisa nesse sentido. Ele colhia a fruta. Acho que ele comeu uma fruta estragada. Eu acho que ele comeu alguma coisa estragada. Então, acho que devemos procurar alguém com experiência em necromancia. Vocês têm ideia? Algum médico local? Não, tava pensando no cleriguinho que a gente viu na igreja. Cleriguinho. Eu só tenho uma dúvida. O que fruta tem a ver com necromante? Agora sim, Agora é vantagem. Você vai ganhar uma Tudo é vantagem. relativo, meu amigo. Tudo é relativo. Vocês que vivem nas montanhas não percebem o quão grande é o mundo. Eu sei, eu já vivi nas montanhas. Aí eu dou uma olhada assim pro nada, como se alguém estivesse falando comigo. Eu volto e falo, mas tudo no final faz sentido. E né? volto a olhar pra cima assim pro nada. Pro além, né? É. Pôs uma inspiração na sua ficha, tá, Matheus? Você vai ter uma inspiração lá pra usar quando precisa. Legal. Boa. Então, vamos voltar para a nossa estalagem, porque eu vi o clérigo saindo de lá.
Tá ok, esperaremos ele lá então. Como vamos abordar o clérigo? Porque ele parece uma pessoa bem reservada. Chegar direto nele não é uma boa ideia. Direto com ele? Eu já chego direto com ele. Eu falo, ô dragão, cheguei. A gente precisa bater um papo. Eu já conversei com ele hoje cedo, então acho que se eu conversar com ele vai ser mais casual. Casual. Então pode bater. Já que você Casual. já conhece essa criatura estranha. Falou o Beleza, cara com sim. menos de 1,30. Vocês vão ficar, tipo, fazendo a guarda ali no hotel até ele chegar? Acho que no lobby, né? Tipo numa sala de TV, alguma coisa assim. Acho que Seria, de o que seria TV. uma sala de TV hoje em dia? Sala onde tem a banda tocando, alguma coisa. Onde a galera fica ali socializando. Eu fico Tá. encostado na parede e com a perna na parede, com a cabeça baixa. Eu fico com a minha cauda, sentado assim com a minha cauda passando na frente, meio que acariciando ela como se fosse um gato. Beleza. Cara, vocês esperam lá um tempo, você vai pro hotel depois? Não? Vou sim, vou sim. Tá. Tô falando Vocês sozinho lá- também, tá? O cara tem um costume meio incomum aí. Vira e mexe, ele começa a conversar do nada, tipo. com ninguém. Ele é esquisitão, ele é esquisitão. Passa um certo tempo, vocês veem a figura do Draconato entrando pela porta do hotel. Então eu vou em direção a ele, e em vez de estender minha mão, eu dou uma reverenciada. Faz um- É, Eu olho assim e Graça e reverencio paz. também. então, falo, senhor clérigo, eu tenho umas perguntas pra você. Senhor clérigo. De novo? De novo, Mais perguntas? mais perguntas. Se não incomodar o senhor, Ok, prossiga. Tá, ok. Você já sabe o que está acontecendo com a cidade? Bom, com a cidade eu não sei, mas com as pessoas que estão morrendo, infelizmente sofrendo de uma doença terrível. Certo, e com as informações que eu reuni, nós e os companheiros deduzimos que pode ter um necromante ou necromantes aqui. Bom, eles podem estar sofrendo de alguma maldição, tanto de um necromântico como de uma maldição à própria terra. E o senhor tem experiência com isso? Bom, como um clérigo, eu tenho que saber lidar com todos os tipos de enfermidades e com qualquer tipo de presença maligna. Então, se algo necromântico se aproximar de mim, provavelmente será aniquilado. Então, como você já tá aqui e A gente Como- já tá aqui. como ele já tá Sem aqui, fazer nada. como ele já tá aqui e a gente já tem uma equipe formada, você não quer ajudar a gente? Fazer parte desse time de sucesso. Renaudet. Bom, pra parei você também. Bom, Vamos vender Renaudet juntos. já que vocês precisam de alguém capacitado e, bom, não é querendo ofender, mas vocês não aparentam ter tantas chances assim, eu irei aceitar o pedido de vocês. E você vai querer alguma coisa em troca? Bom, apenas a minha parte da recompensa será o suficiente. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser essa recompensa. Além Vai ser grande, relaxa, vai ser grande. Vai comer. Ao contrário de você, vai ser aqui. Então, Será o certo, seu foco em ouro. vamos se juntar ali com os coleguinhas. Tá ok, vá na frente. Então eu ando em direção ao. Esse é o nome do boneco do Alexander. É o. Eu também esqueci. Ele também esqueceu. Kriegsgard. Esse nome difícil. Risgard. Pois é. Risgard. O Chris. Chris, íntimos. Chris. Então eu vou em direção ao Chris, trazendo o clérigo comigo. Vejo que se juntou ao nosso grupo. Aí eu,
Olá novamente. Sim, a gente tinha suspeita de vocês, mas vocês são mais interessantes do que eu pensava. Vai ser bom ter um homem de fé no time. Sim, veremos. Veremos mesmo. Não sei para reserva fé, mas vamos ver. Anão de Veremos pouca seus fé. hereges. Anão de pouca fé. Bom, em geral, a chuva começa a diminuir um pouco, mais pro início da tarde. Vocês vão fazer alguma coisa específica na cidade ou eu posso dar uma avançada